estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Boa noite, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso mergulho no pensamento de Leon Denis. Inicialmente, agradecendo a Deus, ao Senhor Jesus e Mãe Maria por mais esta oportunidade. Agradecemos a Web Rádio Canção da Luz na pessoa do nosso Tavares, que todos já conhecem de nome, né? E também aos nossos parceiros, Espiritize, Portal da Luz, Doutrina Espiritismo Brasil, Coromandel Espírita, Rede Amigo Espírita TV. E a todos vocês, queridos ouvintes. Sem vocês não há programa. Agradecemos a presença, a audiência de todos. E também esse grupo querido, que hoje, a partir de hoje, contaremos com mais um amigo, com mais um colaborador, com mais um parceiro, o nosso Paulo, né? Então, boa noite, Luiz, boa noite, Terezinha, boa noite, Valéria, boa noite, Paulo /H. Boa noite, Luiz. Boa noite, Nilceia. É muito bom estar aqui nessa quinta-feira de volta, nessa quinta-feira com esse friozinho aqui no Rio de Janeiro. É uma alegria muito grande poder estar iniciando agora um novo livro, o Espiritismo e Cristianismo, com muita emoção e vontade de começar esse livro. Espero que a gente tenha um bom programa. Quero agradecer às nossas casas espíritas, Rita de Cássia, Maria de Nazaré,
e todas as casas com a irmã, como Allan Kardec e todas as outras que nos acompanham. Boa noite para o Paulo, Terezinha, Valéria. Agora é com você, Terezinha. Boa noite. Tem som, Terezinha? Boa noite, gente. Voltando. Boa noite, amigos. Aqui estamos para mais uma quinta-feira. Hoje, como o Luiz nos falou, iniciando um novo livro, Cristianismo e Espiritismo. Vocês vão gostar muito, é um livro muito interessante e bem diferente do que a gente viu até agora. Então, agradecemos a todas as casas espíritas coligadas e a todos esses nossos parceiros que hoje, a partir de hoje, está aumentando a nossa rede de parceria. Obrigada ao Senhor Jesus pela oportunidade e é com você, Valéria. Oi, boa noite a todos, bem-vindos a mais um estudo no mergulho na vida, na obra de Leon Denis. Sejam todos bem-vindos, agradecemos a generosidade de tantos parceiros que generosamente aqui participam conosco desse estudo, trazendo para todos os corações a figura, as palavras, e a vibração mesmo de Leon Denis. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Paulo. Boa noite, Valéria. Boa noite, Terezinha. Boa noite, Nilceia. Boa noite, Luiz. Boa noite, Tavares. Boa noite a todos os que nos assistem. É uma grande satisfação estar com vocês aqui para sorver mais um tanto do conhecimento de Leon Denis, da doutrina espírita. Então, que possamos ter, com a graça de Deus e com a iluminação do nosso Senhor Jesus, que possamos ter uma boa noite de estudo. Então, vamos agora, vamos pegar o Evangelho, vamos abrir, vamos ver que ponto vai cair. Capítulo 23, Estranha Moral, item 12. No início da página, item 13, que diz o seguinte: Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Por isso o fizeram morrer, certos de que, matando um homem, matariam a ideia. Mas a ideia sobreviveu, porque era verdadeira. Engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios de Deus. Elevando o pensamento para o nosso Pai, Pai de amor, de misericórdia. Botando na figura meiga do Senhor Jesus na tela mental, para ajudar a nossa concentração, elevando o pensamento ao querido Mestre. Agradecemos, querido Mestre, Paz, essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, para divulgação dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, de suas mensagens. Muito obrigado por nos unirmos nesse momento, podermos, junto, trazer um pouco de harmonia, um pouco de vibração amorosa nesse horário, que possamos espalhar para os nossos amigos. Agradecemos toda a falange dos espíritos ligados ao Senhor Leon Denis, que nos ampara, nos intui, para que possamos melhor divulgar suas mensagens, principalmente esse livro que estamos começando agora. Pedimos proteção para, ao longo desse programa, podermos ser de uma maneira clara e objetiva. Que assim, com a permissão de toda a espiritualidade que coordena esse trabalho, do querido Mestre Senhor Jesus e de Deus nosso Pai, que possamos dar início às atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, queridos amigos. Então vamos, a esse novo desafio, que é estudarmos um pouco da obra Cristianismo e Espiritismo. E, para tanto, pediremos ao nosso Tavares o primeiro slide. Hoje não teremos muitos slides, apenas alguns. Mas, enquanto Tavares providencia o slide,
Eu recomendo a todos, quem assim, né, desejar, que acompanhe as nossas edições através da própria obra Cristianismo e Espiritismo. Os textos que exibiremos em nossos slides, nós retiraremos da segunda edição da editora Celde, né, editora Celde, Cristianismo e Espiritismo. Olha o Luiz mostrando que Tavares não exibiu o primeiro slide, né? Cristianismo e Espiritismo. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos conversar um pouco acerca, né? Isso, obrigada, Tavares, acerca da obra. Então, o título da obra, que nós vamos ver logo na página de rosto, né, é Cristianismo e Espiritismo, provas experimentais da sobrevivência, relações com os espíritos dos mortos, a doutrina secreta e a nova revelação. E vamos para o índice, né? Lá no índice, nós vamos encontrar o nosso Leon Denis, ele distribuindo o tema numa introdução, num prefácio da segunda edição, né, que a segunda edição foi em 1910, nós vamos ver isso, e ele discorre, ele desenvolve, né, a temática em 11 capítulos, sendo que esses 11 capítulos terão, logicamente, o apoio, a complementação de notas. Então, o nosso Denis, além de ser um grande inspirado, ele sempre foi um grande estudioso, um grande pesquisador, um autodidata magnífico, né? Então, ele apresentará para nós nessa obra 12 notas complementares, que não são complementares, na realidade são fundamentais para a compreensão, né, do tema desenvolvido pelo nosso Denis. Mas agora, vamos conversar um pouco acerca do título, porque o título é Cristianismo e Espiritismo. Primeira colocação. Vamos conversar alguns pontos acerca desse título. Muitos colocarão, mas vem cá, o Espiritismo não é o cristianismo redivivo? Então, por que esse título dado por Denis? Cristianismo e Espiritismo, porque essa conjunção e, né, nesse momento aqui, nesse título, está indicando uma adição, quer dizer, cristianismo mais o espiritismo. Mas se o espiritismo é o cristianismo redivivo, não haveria necessidade. Porque o que vem a ser redivivo? É algo que estava morto e reviveu, né? O espiritismo é o cristianismo redivivo. Desse modo, nós entendemos que o espiritismo veio dar vida ao cristianismo. Por que vida ao cristianismo? Porque, na realidade, nós vamos ver que a vivência, a essência da mensagem pura do Mestre que encontramos no cristianismo primitivo, foi apagada, foi abolida do seio desse movimento institucional formado pela Igreja Católica. Só a letra permaneceu. E, mesmo assim, a letra sofreu prejuízos em função de várias interpolações, alterações, inclusões que foram realizadas pelos diferentes concílios, dogmas, sacramentos, né? Inseriram cultos, ornamentos, uma série de fatores contribuíram para a alteração da essência pura do cristianismo. E nós sabemos que o nosso espiritismo justamente
contribuiu para resgatar o cristianismo primitivo. Mas nós vamos ouvir muitos colocarem assim: mas Leon Denis, ele trata tanto do catolicismo, dos dogmas, né, da decadência do cristianismo em função das alterações efetuadas pelo movimento católico, sacramentos, mas não deveria ser catolicismo ao invés do cristianismo? Não poderia ser, porque no século XIX, quando a obra foi lançada em 1898, no final do século XIX. Nesse momento, nós tínhamos o protestantismo, tínhamos o catolicismo, a ortodoxia, como as principais divisões do cristianismo na época, além do protestantismo, que nós vamos encontrar 18 segmentos, 18 divisões do protestantismo, na época. Então, tinha que ser mesmo o cristianismo. O cristianismo. Então, agora, por que será que o nosso Denis, né, trabalhou esse tema? Porque em 1890, ele discorreu magistralmente acerca da doutrina espírita, né, que nós vamos encontrar na obra Depois da Morte, que ela é constituída com 5 partes, sendo 4 partes tratando da doutrina espírita, uma parte ele trata das doutrinas secretas, né, das doutrinas secretas. Então, por que 8 anos após essa primeira grande obra dele, ele publica uma segunda grande obra tratando desse tema e, logicamente, apresentando, né, as distorções promovidas pelo catolicismo no cristianismo, bem como também tratando das origens do cristianismo, dos evangelhos e a autenticidade dos evangelhos. Alguma coisa aconteceu na época, né? Algo levou Denis, estimulou, incentivou Denis a preparar essa obra, que muitas das vezes nos leva a crer que é uma obra que está respondendo, né, ataques. E realmente isso aconteceu. Nós vamos ver que o espiritismo era muito perseguido, muito atacado pelo clero romano. E em 1893, particularmente, nós vamos encontrar esse registro na obra Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo, de autoria do nosso Gaston Luce, né? Nós vamos encontrar lá o nosso Gaston colocando que em 1893, Denis foi convidado para proferir 3 conferências na cidade do nosso codificador, em Lyon. E lá, no dia da última conferência, ele foi abordado por um padre, um teólogo, né, um doutor em teologia, que o convidou, o padre Favi, que o convidou para um debate, Mas ele queria que esse debate fosse público, né? E Denis, que já estava se retirando da cidade, porque na cidade ele foi muito hostilizado. Apesar que esse ciclo de 3 palestras, né, foi organizado por Henri Sauce, mas a imprensa negou-se em divulgar, né, as conferências de Leon Denis, e bem como o espaço contratado por Henri Sauce para que Denis pudesse, ao longo de 3 dias, proferir as suas conferências, foi cancelado. E sabe aonde Denis realizou o trabalho? No salão de festas de uma cervejaria que pertencia às Estradas de Ferro. E não foram poucas pessoas que participaram, não. Cerca de 1.000, aproximadamente 1.000 pessoas. E no meio
dos quais havia magistrados e eclesiásticos. Foi aí que o padre Favi convidou Denis para esse debate. Então, os debatedores, inicialmente, apresentavam uma introdução. E qual foi o tema da introdução do nosso mestre, né, de Tours? Foi justamente, ele tratou, né, dos dogmas católicos. Dos dogmas católicos. O debate ocorreu de forma calorosa, né? O debate foi caloroso. Os dois foram aplaudidos. Mas Denis, a partir desses confrontos com o clero católico, a partir desses confrontos públicos, ele reuniu material, porque nós sabemos muitos livros de Denis surgiram a partir de conferências proferidas por ele. E essa obra também. Primeiro foi uma brochura. Da brochura foi a obra Cristianismo e Espiritismo, em resposta ao clero romano, porque o movimento espírita, e bem como o nosso Leon Denis, estava sofrendo ataques cada vez mais ásperos e violentos. Então, nós vamos ver, no primeiro parágrafo da introdução, o que ele coloca. Vamos deixar como surpresa o que ele coloca. Então, essa é, né, a razão pela qual o nosso Leon Denis nos brindou com essa magnífica obra histórica, Cristianismo e Espiritismo. Então, vamos para o próximo, Tavares. Por favor, próximo slide, por favor. Então, hoje, a princípio, nós conversaremos com vocês acerca do histórico da obra. Por que o histórico da obra? Porque no histórico da obra, que nós encontramos lá no livro que já citamos, né, Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo, de Gaston Luce, nós vamos ver o nosso Gaston trazendo dados para nós, informações, como a obra, né, como a obra foi aceita, como a crítica reagiu a partir do lançamento da obra. Então, dados bastante interessantes. Então, vamos apresentar esse histórico que foi redigido por Gaston. Encontramos também em outros, né, biógrafos também, mas nós centralizaremos nessa noite em Gaston Luce. E pretendemos também, se conseguirmos chegar até a introdução, conversaremos sobre a introdução e também o prefácio da segunda edição, que ocorreu em 1910, quer dizer, 12 anos após o lançamento da obra. Então, é assim que nós conversaremos nessa noite acerca da obra Cristianismo e Espiritismo. Então, próximo slide, por favor, Tavares. Então, vamos conversar um pouco sobre o histórico da obra. Quem deseja começar? Tem alguém que deseja começar? Falar sobre o histórico da obra? Não? Então, eu começo a falar. Já que nós não temos voluntários, continua a falar, né? Então, nós vamos ver. Como já colocamos, ele surgiu, né, em 1898. Em 1998, né? E nós vamos ver que Denis, o nosso Gaston, ele coloca que Leon Denis lançou essa obra também amparado por Allan Kardec. Kardec abriu os caminhos para o lançamento, né, dessa obra. Então, nós vamos ver que o discípulo do nosso Kardec, o nosso Leon Denis, teve, a princípio, um terreno preparado. E como Kardec preparou esse terreno para que Denis pudesse lançar a obra? Além dos debates, além de ser uma obra, né, respondendo aos ataques, como nós vimos, nós vamos ver que também o nosso codificador começou a tratar o assunto em artigos da Revista Espírita.
nós vamos encontrar 3 artigos na Revista Espírita de 1861 e vamos encontrar um artigo bastante interessante na Revista Espírita de 1863, quando o artigo ele desenvolve o seguinte tema: o Espiritismo é apenas o cristianismo primitivo redivivo. Ele afirma: o Espiritismo é apenas o cristianismo redivivo, cristianismo primitivo redivivo. Isso em 63, quando ele já estava preparando qual obra? Que iria tratar acerca de citações evangélicas, né? A parte moral do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado logo a seguir, em 1864, em 15 de abril de 1864. Então, nós verificamos que esse tema, né, o codificador já preparou o caminho para Denis, tratar sobre cristianismo. Mas só que nós vamos ver que Denis segue outros caminhos, né? Ele vai conversar conosco acerca dos prejuízos da institucionalização, né, do cristianismo, bem como o dogmatismo, que prejudicou muito a essência, né? Então, e nós vamos ver também que esta obra, Cristianismo e Espiritismo, ela abordará as vicissitudes do Evangelho, e as vicissitudes Denis desenvolve através de 2 capítulos, né, as origens do Evangelho e a autenticidade dos Evangelhos. Denis tratará também acerca da doutrina secreta do cristianismo, nós vamos ver mais à frente, das relações com os espíritos dos mortos, a nova revelação e também a decadência do cristianismo. Quer dizer, quando ele coloca cristianismo, é a decadência, né, do que a instituição católica fez do cristianismo, bem como também as alterações do cristianismo. Então, nós vamos ver que o nosso Denis... Antes de eu continuar, mais algum voluntário? Quem deseja falar sobre Gaston, sobre o histórico da doutrina? Nilceia? Oi. Poderia só dar uma partezinha? Pois não. Lembrando aqui que Allan Kardec ele também vai dar uma brecha assim, para esse trabalho de Leon Denis, como você muito bem falou, não só nos artigos que ele colocou na Revista Espírita, mas lembrando também o que é o espiritismo, né? Que ele tem um diálogo... Muito bem. Né? Ele tem um diálogo, vamos dizer assim, que não é real, é um personagem fictício, que é um religioso, né? Um bispo, alguma coisa assim. Um padre, é padre mesmo. Um padre e um crítico, tem o crítico também. Tem o crítico e tem o cético, né? Tem o cético, isso. Então, são 3, é um diálogo com 3 tipos de pensamentos diante da religião, né? Então, o padre, aquilo ali já foi também um esboço, né? Para o... Uhum. Né? É isso. Isso mesmo. Nós tínhamos esquecido, né, do lançamento do que é o Espiritismo em 59, em função também, foi um opúsculo em resposta às perseguições que o Kardec estava sofrendo também, pelo clero romano, né? Não só pelo clero romano, bem como também pelos críticos, pela imprensa, né? Então, abrindo caminho para Denis, através dessa obra Cristianismo e Espiritismo. Então, nós vamos ver que essa segunda obra de Denis precisou de numerosas pesquisas. E, mesmo assim, ele tendo se aprofundado nas pesquisas acerca da parte histórica do cristianismo, bem como também do Novo Testamento, nós vamos ver que ele recebeu críticas severas quando a obra foi lançada. Então, nós temos, Gaston apresenta para todos nós algumas críticas
Alguém deseja citar uma delas? Nilce, posso tentar... Obrigada, Terezinha. Na verdade, eu queria registrar um outro ponto, mas eu vou aí onde você quer. Eu queria registrar uma coisa que Gaston coloca, que eu achei... E eu acho que é muito bonito, esse livro é muito bonito, né? Porque Denis é muito severo com relação à igreja, mas ele reconhece e respeita o catolicismo, né? E ele reconhece o papel da igreja, né? De educadora, né? De ter amparado e sustentado, digamos assim, eu creio, financeiramente, um grupo grande de grandes artistas, né? Nós vimos nas construções das igrejas. Então, o papel da igreja na arte, o papel da igreja na educação e no próprio progresso, digamos assim, da humanidade, são registrados por Denis. E eu acho que é importante porque nós vamos... a crítica dele também é severa. Então, nós vamos passar, né, pela história do catolicismo, mas eu queria antes que a gente fizesse esse registro, porque não só Denis, mas acho que nós todos reconhecemos esse papel que a igreja teve, que, sem dúvida, tem uma parte que é muito boa, tem uma parte que não é tão boa, mas nós vamos passar mais pela parte boa. Mas, olha só, você falou sobre a imprensa, né? Eu vou falar aqui da imprensa católica e eu acho que alguém pode falar da protestante, porque todo mundo se voltou contra ele, né? Os católicos, segundo o nosso Gaston Luce, né, os protestantes com a Bíblia e o católico com os seus cânones, né? Uhum. E ele diz que ele não entende, quer dizer, a crítica dos católicos é muito, da imprensa católica, na verdade, é muito rigorosa. Ele diz, olha, esse cara não conhece nada de Antigo Testamento e nem de Novo Testamento, ele não entende nada da Bíblia e ele está falando de uma coisa que ele não sabe, né? Então, eu acho que é assim, bem contundente a crítica feita pela imprensa católica. A imprensa protestante, eu acho que alguém podia falar. Também as coisas são bem genéricas. Não... Eu vou até citar aqui, Terezinha, de forma... vou apresentar a crítica de um jornal que é Progresso Religioso, né? Progrès Religieux, né? Então, o Progresso... O Paulo está aí. O Paulo está aqui, para corrigir meu francês, exatamente. Então, Gaston diz o seguinte, que eu acho bastante interessante essa colocação do Gaston, trazendo-nos o quanto, como você muito bem colocou, que a imprensa católica foi severa em avaliar a obra Cristianismo e Espiritismo. Então, esse jornal, Progresso Religioso, disse o seguinte, lá de Genebra: por pouco que conheçam a Bíblia, logo perceberão que o autor possui apenas conhecimentos bem superficiais. Em todo caso, parece-nos evidente que ele nunca teve em mãos o Antigo Testamento. Certos complementos, dado a biografia de Jesus, produzirão um profundo espanto. De outra parte, porém, não é possível negar respeito e simpatia ao pesquisador, sincero, ao espírito generoso que escreveu essas páginas. Pelo menos corrigiu um pouquinho, né? Melhorou um pouco. Mas aí eu tenho que pegar a defesa do nosso mestre, né, de turma, o nosso Leon Denis. Como não tinha conhecimento do Antigo Testamento, né? Como não tinha conhecimento da Bíblia, do Novo Testamento? Ele tinha sim, porque nós vamos encontrar, meus queridos, lá na obra, na intimidade, Leon Denis na intimidade, de Clé Beaumont, através da editora O Clarim, uma tradução feita pelo nosso Wallace Leal Rodrigues, ele também deixou um prefácio explicativo. Nesse prefácio explicativo, ele nos revela que o nosso John Wycliffe foi Leon Denis, né? Não, Leon Denis foi John Wycliffe, né?
Que é uma reencarnação dele, né? uma reencarnação dele. Então, ele, no século XIV, ele foi professor da Universidade de Oxford e teólogo e reformador religioso inglês. E não bastando tudo isso, ele contribuiu também, trabalhou na primeira tradução da Bíblia para o idioma inglês. Então, como esse espírito não conhecia a Bíblia, histórico, né? Aí muitos colocarão, mas tem o esquecimento do passado. Mas quando nós apresentamos a biografia dele, vocês lembram de algum detalhe? Ele não tinha mais o véu, né, do esquecimento. Seria assim ou não? É porque ele é isso aí. Ele não ouvi Ele não tinha mais o véu do esquecimento. Para ele era uma coisa muito tênue. Muito tênue, né? Ele sempre lembrava de vidas anteriores, né? Sempre lembrava. Então, como ele não tinha base, como ele não tinha conteúdo, como o Denis não tinha conhecimento para escrever uma obra, né, desse quilate, né, desse calibre, claro que ele tinha. Então, ele, logicamente, ele pode não ter, né, discorrido, né, desenvolvido como eles esperavam, de forma que um teólogo espera, não é mesmo? Mas ele colocou os dados corretos e necessários e profundos para o desenvolvimento de tudo que ele apresentou na obra. Vocês concordam? Eu não só concordo, como vou dizer uma coisa. Muito provavelmente ele não tinha mais o que dizer, né? Porque... Verdade. Aí, nessa época... Não tem o que dizer, você tenta solapar o autor. Né? Em vez de você falar sobre a obra, você diz, mas o autor é ignorante, coitado. Né? Então, eu acho que... E nessa época, né, Terezinha? Um pouco disso. Nessa época, o Leon Denis já era famoso pelas palestras que ele dava, pelos textos que ele desenvolvia, pelas conversas, pelos encontros com grandes intelectuais da época, espíritas ou não espíritas. Então, ele já tinha, e com conteúdo demonstrado, seja nas palestras, nas conversas, de profundo estudo e dedicação ao estudo. Então, não fazia sentido esse tipo de comentário. Esse comentário. Tanto é, Valéria, que o livro foi publicado em 98, em 93, ele participou de um debate com um doutor em teologia, né? Como nós colocamos anteriormente. Então, você veja, né, o conhecimento dele, apesar... Ele a gente viu na obra, eu acho que foi a da Claire Beaumont mesmo, que Leon Denis sustentou debates o tempo todo com a Igreja Católica, né? A gente viu quando a gente falou sobre a vida dele, e também teve grandes amigos padres, né? Como pastores também. Quem fez a fala, o discurso do enterro de Denis foi um pastor, que era grande amigo dele. Né? Então, ele tinha boas relações, tanto com a igreja quanto com a igreja luterana, enfim, com a igreja protestante. Então, essa crítica é muito básica demais. Né? Apesar que os protestantes também não aliviaram Denis. Né? Não. Né? Vocês querem destacar alguma parte dos Luiz protestantes? Está muito pertinho aí, Luiz. Agora, teve um jornal que aliviou, que defendeu o Denis. Tem. Qual foi? Peraí, deixa eu achar ele aqui. Tem um nome assim engraçado. Foi o Lafondé, não sei se eu falei certo. Lafondé. Deve ser isso. Lafondé defendeu Leon Denis, né? Eu posso dar uma parte? Claro. Eu não sei esse jornal, quem é que estava por trás desse jornal, mas nós vamos, no próximo segmento, vamos estudar o socialismo e o espiritismo, e Leon Denis ele tinha uma grande admiração
por Jean Jarret, que era um jornalista. Então, não sei se, de repente, pode ser até que essa matéria que vocês estão falando, que eu não conheço, não li, pode ter sido ele, pode ter sido escrito por ele, não sei. Ele tinha um trozamento não diz a autoria. Ele tinha um trozamento muito bom com o Jean Jarret, admirava muito o Jean Jarret, e, enfim, não sei, né? E ele era jornalista. Pode ser. Não, ele tinha muitos amigos na imprensa, com certeza. Aqui, na verdade, o Nilce, ele traz duas obras. Uma é o La Fronde, que você estava falando. O outro é La Revue de la France Moderne. As duas, os dois órgãos, acho que são todos dois da imprensa, defenderam a obra. E outros, certamente, também, né? E agora, pode ler para todos nós, o Terezinha, o que ele coloca, o elogio que ele faz? Olha, o do La Fronde, esta obra é uma das que dá ao espírito o alimento reconfortante e sadio, e que conduz à verdadeira fé, a que não é inimiga da razão, mas seu guia. É o rastro luminoso que deixam atrás de si, sob a forma de doutrina, todos os grandes espíritos filosóficos. É isso que diz o La Fronde. Que beleza. Bonito, né? Beleza, né? Então, mas nós sabemos, né, que Leon Denis sempre foi, né, fortalecido pelo vigoroso bom senso, né? Então, e fora, né, a capacidade dele, a preparação dele, não tinha como, né, arranjarem alguma coisa que pudesse colocar em dúvida o trabalho de Leon Denis. Agora vamos para o próximo slide, o Tavares. No próximo slide, nós vamos apresentar algo bastante interessante para todos vocês. Nós encontraremos em algumas obras do nosso Denis expressões latinas. E se vocês quiserem conhecer todas as expressões latinas das obras de Leon Denis, não são em todas as obras, né, que encontraremos, em algumas. A editora Seld, eu acredito que seja um trabalho da editora Seld, ela acrescentou apêndice, e em alguns apêndices, e um deles é justamente, ela elencou as expressões latinas encontradas em algumas obras de Leon Denis. Nessa obra que nós estamos apresentando, Cristianismo e Espiritismo, nós temos essa expressão, vitame impendere vero, né, que é consagrar sua vida à verdade. Quem pode comentar essa expressão, consagrar sua vida à verdade? Era a tônica de Denis, né? Quem pode? Olha, isso nos remete a Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Isso aí. Buscar a verdade vos libertará. Né? Exatamente. Então Lenin está dentro do cristianismo, ele está vivenciando o cristianismo redivivo, né? Exatamente. E porque também nós vamos ver ao longo que tem, né, um vínculo com o conteúdo da obra. Porque ao longo da obra nós vamos ver Denis colocando para nós, né, os acréscimos prejudiciais realizados pelo segmento católico, não pelo protestantismo, né, que o protestantismo, ele às vezes ele se equivocava em relação à interpretação, né, muito apegados à letra. Mas o cristianismo, ele promoveu um engessamento no pensamento cristão. Então, Leon Denis coloca, né, a necessidade de nós buscarmos a verdade, e essa verdade está no espiritualismo moderno, que assim, né, ele se refere ao espiritismo, ele denomina o espiritualismo moderno, consagrar sua vida à verdade, totalmente vinculada, atrelada à máxima das máximas,
né, que foi apresentada aí pelo nosso Paulo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se não me falha a memória, eu acho que é de João, né? João 8,32, se não me falha a memória. João 8,32, se não me falha a memória. Tá? Nossa, tá demais, hein? Nossa, está arrebentando. Então, vamos lá, gente. Que tal? Vamos agora para a introdução? Vamos para a introdução. Tá? Porque nós só temos Olha, deixa eu te 15 avisar. minutos para a introdução. Nilceia, nós já temos 2 perguntas, viu? Só para avisar. Então vamos para as perguntas. Ah, você quer ir para as perguntas? Vamos para a pergunta. É porque uma eu acho que vai ser explicada pela própria obra. Eu vou ler. Quais as grandes semelhanças entre o cristianismo e o espiritismo? E também as suas enormes diferenças. É o nosso amigo Silas Augusto, de Ladeira das Palmeiras, aqui em Três Rios, no Rio de Janeiro. Primeiramente, obrigada, o Silas, pelo auxílio. Então, vamos lá? Algum voluntário? Bom, o espiritismo é uma doutrina cristã. Então, eu acho que, quer dizer, se a gente puder iniciar essa conversa sobre as semelhanças entre o espiritismo e o cristianismo, eu não vejo grandes, como ele diz, suas enormes diferenças, não. Eu acho que há diferenças entre o espiritismo, o protestantismo, o catolicismo, claro. Cada uma dessas doutrinas ela segue um determinado caminho, que é supernatural e bom, né? É bom. E as semelhanças é que, na verdade, a diferença entre o espiritismo e as outras religiões, pelo menos, uma é trazer isso que vocês acabaram de dizer, né? É trazer o cristianismo primitivo, é o cristianismo primitivo redivivo, quer dizer, o objetivo, um dos objetivos do espiritismo é justamente recuperar os ensinamentos de Jesus com a pureza com que eles foram transmitidos, né? O que, na opinião do Denis, eu acho que todos nós concordamos, a Igreja Católica fez está me faltando a palavra, mas, enfim, não nos transmitiu as ideias, os pensamentos de Jesus, tal como ele foi, como está registrado nos evangelhos, né, nos primeiros evangelhos. E a outra coisa é que eu acho que não tem enorme diferença, é que o espiritismo ele tem uma característica que o diferencia das religiões atuais e o aproxima das religiões antigas, primitivas, que é a relação entre os planos espiritual e o plano físico. Então, o espiritismo ele é todo montado em cima daquilo que os espíritos nos trouxeram, né? Então, e um grupo grande de espíritos, né, que fizeram o Livro dos Espíritos. Kardec codificou, organizou, fez as perguntas, registrou as respostas, né, organizou o material todo, fez um trabalho belíssimo, mas o material, o conteúdo foi trazido pelos espíritos, todas as obras da codificação são assim. Então, assim, acho que para começar a resposta, é isso que me ocorre. Certamente vai ocorrer mais coisa a você. É isso mesmo, né? Porque o Silas, seja qual for a temática, meu querido, ela será compreendida, né, e explicada através da compreensão daquele que realiza. E isso está sempre em consonância com o nível evolutivo e também com o conhecimento da pessoa. Então, às vezes, uma resposta pode não satisfazer a um e satisfazer a outro, e principalmente o que você levantou, né? Então, é o que nós iremos desenvolver ao longo da obra, e nós abrimos hoje o nosso bate-papo afirmando que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, se o Espiritismo ele é o cristianismo redivivo, não há diferença entre os dois, porque nós vamos ver que a comunicabilidade entre os dois planos sempre ocorreu no cristianismo primitivo, né? Como também no Espiritismo.
não é mesmo? Os fenômenos sempre ocorreram, né? Como E também outras religiões antigas, né? As Isso. religiões antigas, todas elas tinham essa característica. né? As gnósticas também, né? Então, e nós vamos ver que o âmago é o mesmo, né? A essência é a mesma. Tanto é que lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, né, que é o primeiro capítulo da terceira parte, qual é a questão da 625? Questão esta muito conhecida e muito estudada por todos nós espíritas. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para ele servir de guia e de modelo? Jesus. E qual era o guia e modelo do cristianismo, o primitismo? Jesus. E do espiritismo? Jesus, o Senhor Jesus. Então, é o cristianismo redivivo. Então, nós vamos ver que diferenças não encontraremos. Agora, se você colocar as diferenças em função, né, do conteúdo doutrinário da doutrina espírita, com certeza era diferente do cristianismo primitivo, né, que hoje os objetivos são outros, né, e nós, espíritos, né, reencarnados, apresentamos um desenvolvimento condizente com esse conteúdo que é revelado pela codificação para todos nós, né? Então, vai alterar um pouco, logicamente, a parte doutrinária, né? E essa parte científica, que assim podemos colocar. Agora, diferenças, no meu entendimento, não há. A não ser se você for abordar, né, a parte científica da doutrina, só essa, né? Alguém mais quer colocar? Mais algum adendo? Nicéia. Oi. Eu não sei se eu estou falando demais, mas... Não. Eu agradeço. Porque, na verdade, o cristianismo primitivo, né, nós podemos entender que ele era a essência do judaísmo. Não é? Tanto que Jesus disse que tinha vindo fazer o quê? Cumprir a lei. Ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir a lei. Na essência do judaísmo. E aí, se nós formos olhar a história do judaísmo, com o tempo, a religião foi se deteriorando. E então chegaram os fariseus, que, pela definição mesmo de Allan Kardec, eles davam mais valor à letra da lei do que em detrimento ao espírito da lei. Então, eles desvirtuaram a essência do judaísmo. Então, quando Jesus veio, ele veio chamar a ordem à religião, vamos assim dizer. Ele veio voltar a religião judaica para a sua essência. Ele não veio criar religião nenhuma, não é mesmo? Ele veio simplesmente botar os pingos nos is e deixou a sua cartilha de bem viver, né? O evangelho, que é a lei do amor. Tudo de Jesus é construído sobre a lei do amor. E aí, depois de Jesus, o que acontece? A repetição, a história se repete, porque com o tempo os cristãos eles foram também desvirtuando a essência do cristianismo, que desagou numa série de criações, de coisas que Jesus não tinha falado nada daquilo, né? Como também na essência do judaísmo, os judeus depois eles foram criando leis e mais leis e mais leis, desvirtuando, né? E nós vamos ver também, Paulo, que na primeira parte da obra, né, depois da morte, Leon Denis coloca isso, né, que todos aqueles que deram continuidades, né, a um pensamento religioso desvirtuaram em função do nosso nível evolutivo, em função de nossa pequenez. Mas o Cristo, né, ele sabia que o judaísmo estava impregnado de vários vícios, e também dogmas, entre aspas, né? Então, nós vamos ver que o Talmud, né, que era justamente os comentários rabínicos acerca da lei, desvirtuaram muito. Porque quando você faz uma interpretação, você faz segundo, naquele momento, como está o seu emocional, o seu conteúdo e o seu estado evolutivo. Então, haverá preocupações, está entendendo? Então, quer dizer, ele colocou... Ele não, vamos dizer assim dizer,
ele não restaurou, no meu entendimento, o judaísmo. Tanto que ele colocou, olha, eu resumo toda a lei e os profetas, né, não os comentários rabínicos. Né? Então, toda a lei e os profetas em 2 únicos mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. E a partir daí ele foi desenvolvendo, né? E aí ele foi apresentando, né? Então, para nós, naquela época, foi a essência da ciência do infinito que nos chegou, a parcela que nos cabia, né, que atendia a nossa compreensão. Né? Então, e a partir daí, houve, né, vários enganos, vários equívocos nas interpretações, na condução, foi um pouco reformada no século XVI, né? Lutero concluiu a reforma, John Wycliffe iniciou o trabalho de reforma, Lutero concluiu, e depois veio uma outra reforma, que podemos colocar a doutrina espírita como uma nova reforma do pensamento cristão, né? E essa reforma, houve um grande investimento da espiritualidade, e até hoje nós temos ainda a espiritualidade investindo nos alicerces dessa outra reforma, dessa terceira reforma, que é a terceira revelação, tanto é que é a terceira revelação. Né? Assim nós entendemos. E qual é a outra questão? Que o tempo já está... Como foi que as igrejas receberam a obra em estudo? Sabem alguma coisa? Da Ana Cristina, de Candelária, em Natal, no Rio Grande do Norte. Ana Cristina, acho que nós não fomos assim, logicamente, nós não discorremos com muita clareza, mas foi o que nós comentamos, né, na parte histórica da obra, né, que acabamos de apresentar, que são as críticas, como o segmento, o clero romano e também o protestantismo, né, eles avaliaram a obra com críticas muito grandes, muito severas, né, em relação à obra. Inclusive, colocando que o Denis tinha desconhecimento, né, da Bíblia, o que não é verdade. Então, nós vamos ver que ele foi, a princípio, atacado severamente por membros tanto de um segmento quanto do outro. Mas depois nós vamos encontrar muitos bispos evangélicos, bem como também padres da Igreja Católica, tornaram-se amigos íntimos de Leon Denis, a ponto de frequentarem até a sua casa, a sua residência. Né? Estou dizendo todo, não estou dizendo, nós não estamos colocando todo, né? Alguns se tornaram amigos de Leon Denis, porque nós sabemos que todos os segmentos filosóficos, doutrinários, científicos recebem, né, colaboradores do Cristo para alavancarem essas frentes, né? Então, esses colaboradores, estejam qual for a frente, eles identificam o quê? A essência, a verdade, né? E não deixa dúvida. Né? Isso aí. Então, meus queridos, já são 21h58. Alguém quer falar alguma coisa? Nós ficamos só na parte histórica, né? Na parte histórica, né? E na apresentação propriamente da obra. Mas semana que vem, desejamos adiantar que nós abordaremos a introdução e o prefácio da segunda edição. Então, convido a todos os ouvintes a lerem, né, a estudarem esses 2 itens que semana que vem nós estaremos afiadíssimos para apresentarmos esses 2 itens. E façam perguntas, né, porque é através da participação de vocês que melhor desenvolveremos o trabalho. Tá? Alguém mais quer colocar alguma coisa? Lucéia, tem uma pergunta aqui, mas estou vendo aqui no YouTube. Aquela de Poitiers. Falei certo, Paulo? Ele não, perguntando assim. Poitiers. Ele não foi educado na religião católica pela sua mãe? Eu acho que essa aqui a gente precisa responder hoje, só avisar que esclareceremos isso na introdução do livro Cristianismo e Espiritismo. Muito bem, Valéria. Ele responde ficar sem resposta, né? Porque parece, né? Nós vimos, mas a introdução, aguarde nossos próximos capítulos.
Eu vou dar só uma dica, né? Eu fui católica, né? Aos 16 anos me tornei espírita, né? Eu fui católica. E eu era católica apostólica romana. Eu gostava de me confessar aos sábados, todos os sábados, com o Padre José, e aos domingos eu comungava e adorava o meu véuzinho branco, colocar meu véu e tudo mais. Vocês estão entendendo? E aí? Né? Esse foi meu início, porque meus pais eram católicos, mas a partir do momento que eu conheci a doutrina, não saí mais da casa espírita. Vocês estão entendendo? Vamos ver como foi o contato, né, de Denis com a doutrina espírita. Semana que vem. Tá bom, meus queridos? Então, agora, nós faremos a nossa prece, logo após a prece, as considerações finais, e o nosso Tavares tem alguns recados para todos nós, umas dicas interessantíssimas, não é mesmo? Depois da prece. Após a prece. Então, vamos pedir ao nosso mais novo colaborador, participante do nosso grupo, Paulo Barragá, para realizar a nossa prece. Tá bom, Paulo? Então, queridos irmãos, vamos colocar em nossas telas mentais a imagem do nosso Mestre Jesus, elevar os nossos pensamentos até Ele, alcançando também a toda a espiritualidade amiga que se fez presente junto a nós, auxiliando-nos, intuindo-nos, inspirando-nos. Agradecer infinitamente a todos os nossos mentores, os guias, os responsáveis por este trabalho tão belo que é a obra de Leon Denis, que se foi e deixou a sua obra belíssima aqui, mas que também se faz presente entre nós. Viverá sempre em nossa memória. E assim, então, agradecemos, pedindo ao nosso mestre força, saúde, determinação, coragem, humildade, para que possamos seguir os passos de Jesus. E que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos para as nossas considerações finais. Depois eu peço que os nossos amigos ouvintes permaneçam conosco, porque o nosso Tavares tem alguns recados. Ou quer apresentar os recados agora, Tavares? Agora? Não, pode fazer as considerações finais, aí depois eu faço, sem problema. Ah, então tá. Só uma coisa, Nilce, teve uma moça aqui perguntando, eu não cheguei a ver o nome dela, onde ela comprava o livro de Joana d'Arc, esse que a gente acabou de estudar. Só para dizer para ela que na internet ele vai... Não foi ela, não, foi uma outra pessoa. Enfim, a mesma... na internet é fácil de achar. Na internet. A editora Celde tem também. Editora Celde, na editora Celde, você pode pedir que eles enviam, né, na internet. E eu não sei se tem PDF. Tem PDF, queridos? Esse não tem, não. Não tem PDF. Né? PDF. Mas não é tão difícil de encontrar. Gostaria de encontrar. Eu não sei a localização dela, né? Mas no Rio nós temos livrarias que com certeza você encontrará, tanto do Lar de Tereza, na Nossa Senhora de Copacabana, como em Bento Ribeiro, a editora Celde, que a editora Celde até encaminha, né, pelos correios, se você desejar, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos, sejam todos muito bem-vindos, né? Muito obrigada. E semana que vem estaremos novamente aqui nesse mesmo horário, quando apresentaremos da obra Cristianismo e Espiritismo a introdução e o prefácio da segunda edição. Convido a todos que acompanhem conosco. Tá? Muito obrigada, uma semana de muita paz e luz para todos vocês. Luiz. Muito obrigado a todos, uma boa semana, que
que aproveitem bastante o dia de hoje com essas iluminações que foram trazidas, essas boas vibrações. Até semana que vem. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Olha, muito obrigada. E, como a Eusébia falou, é importante que vocês façam perguntas, porque as perguntas de vocês vão nos ajudar a desenvolver o tema do livro. Tá bom? Um abraço a todo mundo, uma boa semana. Até quinta. Valéria. Boa noite a todos. Obrigado pela participação, pelo interesse, por estar conosco, nos sustentando nesse estudo que agrada tanto aos nossos corações, e que possamos estar aqui na próxima semana juntos, atendendo ao chamado de Jesus, mas também ao chamado de Leon Denis, na sua linda obra Cristianismo e Espiritismo. Paulo? Antes do Paulo, eu quero agradecer aos parceiros, que nós tínhamos esquecido: Espiritismo, Portal da Luz, Doutrina e Espiritismo Brasil, Coromandel Espírita, Rede Amigo Espírita TV. Tá? Muito obrigada aos parceiros. E, logicamente, a Web Rádio Estação da Luz, essa rádio que sempre emana paz através do coração do nosso Tavares. Paulo, desculpa. Muito obrigado a todos, me sinto muito feliz de estar sendo acolhido aí. Deixou de ser o quarteto, passou a ser o quinteto, né? Tem sempre lugar para mais um, né? Coração da mãe, né? Coração da mãe Nilceia. É isso aí. Não, do pai Tavares. Do pai Tavares. Então é isso. Por falar em mãe também, lembrar aqui nossa Mãe Santíssima, né? Que ela nos ilumine, nos cubra com seu manto de ternura, e que assim nós possamos tocar a vida sempre em rumo a Deus, né, pelo caminho do nosso Senhor Jesus. Que assim seja. Que assim seja. E agradecer a parceria também do nosso grupo espírita, de estudos espíritas, Rita de Cássia, né? Sim. Verdade. Com você, Tavares. Muito bem, meu quinteto preferido. Lindo e maravilhoso. Muito obrigado a vocês. Eu queria aqui, antes de falar da programação da rádio, eu queria aqui falar das pessoas que mandaram abraços e beijinhos para vocês, né? A Deise, se vocês quiserem... Obrigada, Deise. Obrigada, Deise. E Elvira, meu amor, um beijo no seu coração. Cristina, obrigada. Cristina, querida. Obrigada, Corihu. E Juscelia, meu amor. Eu vou marcar um dia para visitar. Joana d'Arc, olha só. Joana d'Arc veio Joana, gostamos. Sônia, boa noite. Obrigada. A Livramento e o Gerard são da França, da cidade de Poitiers, uma cidade muito importante. Prazer. Obrigada por estarem conosco. Tem estado aqui toda semana. Sandra Regina, e o Pará. Gel, obrigada. Obrigada. Você encontra o livro Joana d'Arc, que eu já vi agora na editora da FEB, você vai pela FEB, nós esquecemos da FEB. A Amazon, então... A Amazon também. A Amazon, FEB, todas essas grandes distribuidoras aí compram. Inclusive, a FEB está com a promoção. Então, se quiser comprar, ainda economiza um dinheirinho bom. Isso. Sônia. Obrigada a todos. Nelson, obrigada. Joinville, Santa Catarina, deve estar frio. Regina. Regina. Fala. Chegou aí a menina agradecendo, né? A Gelma Gomes. Obrigada, muito obrigada, meus amores. E acompanha, viu, Nilce? Aí depois ela acompanha, ela lê o livro e acompanha, porque todos os programas do livro Joana d'Arc, o Médio, está no nosso canal. É só ela acessar lá e vai. Isso. Exato. E semana que vem, não esqueça, meus amigos, introdução e o prefácio da segunda edição. Muito bem. Eu quero começar a nossa divulgação falando de um momento maravilhoso que nós tivemos aqui na rádio, que foi a estreia de mais um programa. E desta feita ele veio de Portugal. É uma casa portuguesa, com certeza, a Filomena, que é lá de Lisboa, Portugal. Estreou segunda-feira. Que beleza!
meio-dia aqui no Brasil, já 16 horas da tarde lá em Portugal, o programa Caminho do Amanhã. O Cristianismo Fala ao Coração, que ela trabalhou em Viagem Espírita de Kardec. E toda segunda-feira, meio-dia, ela vai estar aqui com a gente, né? Com aquela voz doce, meiga e maravilhosa da nossa querida Filomena. Amanhã, cedinho... Bem-vinda. 7 horas da manhã, eu tô... Aí não é o quinteto, aqui vai ser... Eu amo, eu acompanho. As Esse meninas... maravilhoso. Não tem menino do Rio? Aí são as meninas do Rio. Então, a Helena, a Rosângela e agora a Rita Cássia fazem um programa sobre o estudo da Casa Espírita segundo Kardec e Isso, excelente. Jesus e Kardec, a Casa do Caminho, que está lá no livro Paulo Estevão. Baseando-se no estudo da obra Paulo Estevão. É isso. Às 8 horas, nós temos o programa a Educação e a Saúde sobre o Novo Prisma, com João Madeira Neto, aqui do Brasil, doutor João Madeira Neto, mais precisamente em Criciúma, e Karen Regina, sua esposa, lá na Austrália, a dependência química e a espiritualidade. Às 9h30, nós temos também um novo programa na Web Rádio Estação da Luz, Sintonia da Luz, com o nosso irmão Orson Peter Carrara, lá de Matão, São Paulo. Ele vai falar sobre o grande escritor e palestrante que conhecemos pessoalmente, o trabalhador espírita. Quem veio falar sobre esse nosso trabalhador é o Sidney Fernandes, aí de Bauru, em São Paulo, certo? Depois das 15 horas, nós vamos ter um momento todo especial, que é às 19 horas, no Estação da Luz, 21 anos no ar. Vamos fazer uma entrevista com o ator Carlos Vereza. Entre outros filmes, ele fez Bezerra de Menezes ao Diário de um Espírito, melhor dizendo. Então, a arte, o trabalho do bem, o amor, o homem e o artista espírita Carlos Vereza. Logo em seguida, nós teremos a nossa viagem, né, com Kardec, a viagem espírita de 1862 e outras viagens, dentro do programa Dialogando com Allan Kardec, esmiuçando os textos desconhecidos. O nosso comandante é o Enzo, aí tem o Almagri, a Alvanira, o Adoniran Yameiro, o casal Simpatia, tem também agora a Rosângela, que voltou aqui do Brasil. E do Japão, Carlos, a Cláudia, o Adalberto e a Lúcia fazem todos esse programa, a viagem espírita do nosso querido Kardec. Logo em seguida, Renato Bezerra vai fazer o Evangelho por Emmanuel a partir das 23 horas, e depois nós temos o Espírito de Madrugada Dentro, que é aquele programa que começa num dia e termina no outro. Então, essa é a nossa programação para amanhã, sexta-feira, amanhã, que fala da programação de sábado e de domingo. E muito obrigado. Meus parabéns, Tavares, pela programação. Valeu. Muito obrigada. Nós é que agradecemos e contamos até quinta-feira para chegar. Vamos perguntar. Vamos perguntar, exatamente. Vamos participar. Maravilha, menino. Um beijo. Se não soubermos responder, né, pesquisaremos e na semana seguinte apresentaremos a resposta. Maravilha. Um beijo no coração. Um beijo. Obrigada pela audiência. Fiquem todos com Deus.